E aí, pessoal, estamos juntos aí novamente, falando mais uma aula sobre manutenção elétrica predial e industrial. A gente vai ter como tópico hoje sobre medições em baixa tensão. A gente vai estar falando de algumas características elétricas, circuitos de baixa tensão, e alguns circuitos monofásicos e trifásicos, medição direta e indireta. E a gente vai estar falando em localização de alguns defeitos típicos dessas situações, beleza? Então, para que você tenha uma manutenção eficiente, pessoal, o técnico que está efetuando o trabalho, ele tem que saber o que ele está medindo, para início de conversa, não é? E para ver se está o quê? Dentro do esperado, se está de uma característica nominal do seu circuito. E para tensão e para corrente, a gente tem equipamentos e instalações para isso, tá? Então, através desse conhecimento de medições, é que a gente pode o quê? Detectar os problemas que podem surgir, que podem ter naqueles nossos circuitos, como subtensão, falta de fase, falta de neutro, sobrecorrente. A gente vai estar falando sobre isso, beleza? Então, como cada equipamento tem as suas características próprias, a nossa rede elétrica de distribuição, ela também tem as suas características próprias, né? A gente que está com estrutura tipo B, né? Beco, aqui nós temos uma chave fusível, aqui nós temos o transformador e aqui nós temos a nossa rede secundária, tá? Lá em cima nós temos a nossa rede primária, tá ok? Na nossa aqui distribuição, a primária é de 13.800 e a nossa secundária 220/380, beleza? Então nós temos aqui um sistema trifásico, tá? Onde as fases são equidistantes 120 graus uma da outra. Isso já não é novidade para vocês, não é isso? Então aqui vem especificando fase A, B e C no desenho e a onda senoidal das fases A, B e C. Beleza? Então aqui está tranquilo, os senhores já sabem sobre isso. Então, em muitas indústrias, em muitos locais, os equipamentos trifásicos como motores, transformador, gerador, forno de indução, ou seja, os vários equipamentos que tem dentro da indústria, essas ligações desses sistemas podem ser delta ou estrela, não é isso? A gente já sabe que no sistema delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase, não é isso? A gente já falou sobre isso, ó. A mesma tensão de linha que está vindo aqui, ó, é a mesma tensão da fase 1, certo? Da mesma 2 e 3. A tensão de gerador é igual à tensão das bobinas, tá? Então a corrente de fase, observa bem, que percorre a bobina, aparenta ter metade do valor da corrente de linha, não é isso? Aqui, ó, você está vindo com a corrente de linha, ela divide em duas aqui, ó. Então, aparentemente parece que é a metade, mas não é, é raiz de 3. A gente já falou sobre isso. Então, a corrente de fase é de linha dividido por raiz de 3, valeu, pessoal? Então, quando a gente tem um triângulo com neutro, olha só se o seu neutro ele é obtido a partir de uma derivação central de apenas uma bobina do seu transformador, correto? Então, o que acontece? O valor da tensão entre fase e neutro é a metade da tensão da linha, pessoal, certo? Então, olha só, se a derivação é central, em apenas uma bobina, a tensão linha-neutro aqui é a metade do linha-linha, beleza? Olha só, se a gente analisa um transformador cuja tensão de linha em seu secundário seja de 230 volts, olha só, a linha 1 e o neutro formam um circuito monofásico de 115, tá? Se está saindo o neutro da derivação central da bobina, obviamente 230 dividido por 2 que dá o quê? 115. Isso vale para L1 neutro, L2 neutro, tá? Então, as linhas 1 e 2
forma o quê? Um circuito bifásico 230. Então tá aqui, ó, tensão de linha 1, 2 é igual a tensão de linha 1, 3, que é igual a tensão de linha 2, 3, que é igual a 230 volts, certo? Ligação estrela. Aí muda alguns detalhes. Aqui a corrente de linha já é igual à corrente de fase. Diferente da triângulo, que a tensão de linha é igual à tensão de fase. Tá? Então, as tensões de linha e fase são diferentes. Essa defasagem de 120 entre as fases, a gente tem um vetor de constante raiz de 3, que diferencia entre elas, certo? Então, a nossa tensão de linha é igual à tensão de fase vezes raiz de 3, correto? Aqui, ó. Diferente do sistema triângulo, tá ok, pessoal? E, como a minha tensão de linha é 380, a minha tensão de fase é 220, se a minha tensão de linha for 220, a minha tensão de fase é 127. Isso utilizando o quê? O raiz de 3. Valeu, pessoal? Num sistema bifásico com neutro. Olha só. Em qualquer sistema de distribuição, se a sua energia elétrica é disponibilizada a partir do transformador de distribuição, olha só, o neutro aterrado próximo ao poste, aqui ó, ele tem origem no secundário do transformador. É a estrela do transformador fechada, é o nosso neutro, é o nosso quarto fio, correto? Então, olha só, se você, só um exemplo para vocês pegarem, se você tem um sistema bifásico com neutro, esse neutro tem que ser aterrado. Presta bem atenção no que a gente vai falar. Porque tem que existir um caminho alternativo para a Terra caso ocorra a interrupção do neutro. Isso é muito importante, pessoal. Isso é de suma importância. Presta atenção. Se o seu neutro vier a romper, você precisa de um caminho alternativo para continuar o seu circuito. Olha só o exemplo que eu vou passar para vocês. Essa interrupção do neutro, ela pode gerar danos irreparáveis à sua carga instalada, ou seja, pode danificar a sua carga, pode queimar a sua carga, correto? Por quê? Observa bem, se o seu neutro falha, o seu neutro é interrompido aqui, o que acontece com essas duas cargas aqui? Funciona um circuito série. Estão vendo aqui? Porque as duas fases estão chegando. Então, o que acontece? As minhas duas cargas, meus dois equipamentos vão funcionar num circuito série. E qual é a característica de um circuito série, pessoal? Presta atenção, vou dar só um exemplo. A gente está aqui com uma carga de 100 watts e uma carga de 1000 watts, beleza? E nós estamos aplicando aqui, ó, uma tensão de linha, uma tensão de fase 127 volts, correto? Porque o nosso neutro falhou. Então eu tenho aqui, seria duas tensões de fase de 127. O que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só, a resistência da minha carga 1 que é de 100 watts. Eu sei que para mim calcular a resistência, eu tenho a tensão ao quadrado dividido pela potência, beleza? Então eu tenho aqui uma resistência desse primeiro equipamento aqui de 161,29 ohms, certo? Esse segundo equipamento que é de 1000 watts, a tensão é a mesma, 127 ao quadrado dividido por 1000. Eu tenho uma resistência de 16,129 ohms. Olha só, eu sei que no circuito série, o meu resistor equivalente é somado, não é isso? R1 mais R2. Então eu vou ter uma resistência equivalente aqui de 177,419 ohms. O que isso está querendo dizer para a gente, pessoal? Olha só, se a minha tensão é 220
não é? Olha só, eu não tenho 127 em cada uma, só que eu não estou com neutro, agora eu estou medindo tensão fase a fase. É 220, correto? Então, olha só, 220 dividido pela nossa resistência equivalente dá 1,24 ampere no meu circuito, certo? Então, a tensão na carga 1, olha só, a minha tensão na carga 1 é 161,29, que é a resistência do circuito 1, da minha carga 1, vezes a corrente, 200 volts. Percebe? E ela era para 127 volts. O que vai acontecer com o equipamento? Uma sobretensão, né? E aí vai acabar danificando meu equipamento. Olha só a carga 2, presta atenção. 16,129 vezes 1,24 ampere, correto? Então eu tenho aqui o que? 20 volts, que é aplicado na minha carga 2 aqui, ó, certo? Que é de 16,129 ohms. Vai ser só 20 volts que é aplicado nela, ou seja, ela é para 127. Vai ser aplicado 20 volts, ela não vai nem funcionar, correto? Então a gente tem que pôr muita atenção em relação a isso. A medição de potência do circuito resistivo monofásico por meio do alicate amperímetro e alicate vatímetro. Vou mostrar para vocês. Primeiro, medir a tensão de alimentação. É a primeira coisa a fazer, pessoal. Você medir a tensão de alimentação, medir a corrente elétrica, certo? E os valores estando especificados, estando no limite, estando ali no valor nominal, aí o equipamento provavelmente não vai desempenhar o quê? O trabalho esperado. Então, olha só, se eu quero medir a minha corrente com o circuito com o alicate amperímetro, é dessa forma que vocês já sabem. Se eu quero medir com um vatímetro, eu faço essa ligação aqui para um vatímetro monofásico, beleza? E se eu quiser o vatímetro aqui para o meu forno elétrico, eu também faço nessa circunstância aqui, ó. Tá ok, pessoal? Então, observa bem, eu tive uma grandeza aqui de 13 amperes e a minha tensão elétrica é de 127 volts, correto? Então, eu tenho aqui 1651 watts, vai ser o que o meu alicate vatímetro está medindo aqui, certo, pessoal? Então, olha só, se eu tiver um circuito trifásico desequilibrado com 4 condutores, ou seja, L1, L2, L3 e neutro, isso apenas para circuito em triângulo, pessoal. Eu posso medir com 3 vatímetros, com essa forma de ligação aqui que eu estou mostrando para vocês, correto? Tá? Presta atenção na ligação. E eu posso também fazer a medição com um alicate vatímetro, tá? Pegando um sinal de cada tensão de cada linha e o do neutro. E aí eu meço, aqui eu tive uma potência de 4,321 com as minhas 3 cargas. Um exemplo que foi dado aqui, tá? Em situações de medição direta e indireta, tá? Então, olha só, a gente pode ter grandezas a ser medidas que não pode ser atendido pela faixa dos instrumentos, não é isso? Faixa de segurança, tanto para o instrumento como para o operador, tá? E aí é utilizado o que? A gente tem o transformador de potencial e o transformador de corrente. Aqui é TP, transformador de potencial, pessoal, diferente de TP de transformador de potência, tá? Presta atenção nisso. Aqui nós temos um transformador de potencial e aqui um transformador de corrente, correto? Aqui potencial, corrente. Falou, pessoal? Então, olha só, para que serve essa situação da gente fazer uma medição indireta? Para que utilizar um TP e um TC? Olha só, transformador abaixador de tensão, estamos falando do TP, certo? Utilizado especificamente para medições em série, sistema elétrico de potência. É só para isso que serve.
A baixa tensão com nível compatível à leitura dos instrumentos de medição, certo? Proporciona valor seguro de tensão para trabalhar. Ele abaixa o nível de tensão, correto? Permite a leitura num ponto distante da medição, correto? Ou seja, então você faz uma leitura em relação à medição, uma leitura tranquila, uma leitura segura. A sua linha está longe, seu equipamento está te dando uma leitura bem tranquila, num patamar confortável, certo, pessoal? Olha só o tanto que é interessante. Essa aplicação do transformador de potencial. A minha relação de transformação do transformador de potencial é a tensão do primário dividido pelo secundário, certo? E é em cima dessa relação de transformação que eu trabalho, para mim saber qual que eu vou colocar para me dar a medida certa. Olha só, estou dando um exemplo aqui. A gente tem uma cabine com 13.8 na entrada e a saída em 115. Olha só, então essa saída 115 aqui é do meu TP, pessoal, tá? Estamos falando da relação de transformação do TP. Então nós temos uma entrada de 13.8 que entra no TP e ela sai 115, ou seja, a relação de transformação é 120. O que é isso, pessoal? A diferença da tensão do primário para o secundário é 120 vezes. É isso que ele está querendo mostrar para vocês aqui. Valeu? Olha só, esse valor de tensão de 115 no secundário do TP ele é prescrito pela NBR 6855. Todos os TPs, a relação de transformação, o secundário sai 115 volts. Isso é padrão, pessoal. Para ter uma ideia melhor sobre essa relação de transformação, olha só, vamos supor que o valor medido no nosso secundário do TP foi 112 volts. Só para você fechar, para você entender. Então, aplicando essa relação de transformação, eu sei que a relação é 120, é o mesmo TP anterior, só que agora eu estou medindo 112 volts na saída do meu TP. Então, olha só, qual que é o valor da minha tensão primária? É o que? A relação de transformação 120 vezes a tensão que eu medi, que é 112. Então, eu vou ter uma tensão no primário aqui de 13.440. Valeu, pessoal? TC, transformador de corrente. Então, ele é o que? Um transformador abaixador de corrente, tá? Usado para medição de corrente no sistema elétrico de potência, tá? A baixa corrente com nível compatível à leitura do instrumento de medição, a um nível compatível em questão de segurança para o operador para trabalhar. Permite a leitura distante do ponto da medição, certo? Ou seja, segurança 100%. Essa relação de transformação do TC, do transformador de corrente, é I1 sobre I2, ou seja, corrente no primário pelo secundário, tá? Então, olha só, se a tensão de alimentação for 220, dando exemplo aqui, a capacidade de corrente do quadro é de 800 amperes, certo? Então, olha só, aqui ele deu o quadro, a capacidade de interrupção do disjuntor é 800 amperes, tá? Aqui tem o nosso TC, 800/5, a gente vai falar disso aqui, ou seja, ele dá de 0 a 5 amperes, correto? Aqui nós temos o nosso voltímetro de 0 a 250 volts. Então, olha só, essa relação de transformação, que é de 800/5, essa relação que está aqui no equipamento, todo TC vem isso escrito na sua carcaça. Todo fabricante é obrigado a colocar essa relação de transformação. Isso é um item técnico, isso aí tem que ser repassado, tá?
Então 800 para 5 é 160 vezes a relação de transformação. É isso que eu tenho que entender, tá bom? Então com essa relação definida, a gente consegue saber o quê? Qual é a corrente no barramento principal, não é isso? Então ele deu uma situação aqui de 3 amperes, tá? Então ele está querendo dizer que o seu amperímetro aqui, que pega o secundário do seu TC, está marcando 3 amperes. Então qual é a corrente no seu barramento secundário? É isso que ele está querendo te mostrar, tá? Então, se está dando 3 amperes, eu sei que minha relação de transformação é 160, então o meu barramento principal está aqui, ó, está com 480 amperes, beleza? Falando sobre falta de neutro no sistema elétrico. Então, olha só, pessoal, primeira coisa, isso é você vai lá definir, você vai lá achar a situação onde está essa falha de neutro, tá? Primeira coisa, você desligar o disjuntor geral da caixa padrão. É a primeira coisa que você tem que fazer, beleza? Você medir a tensão nos bornes dos disjuntores, tá? Deve ser encontrado o quê? O valor de linha. Você está medindo a entrada dos disjuntores. Então é entre as fases, tensão de linha. Eu não estou falando em neutro, eu estou medindo fase e fase, tensão de linha. Constatada a tensão nesses pontos, ou seja, eu constatei que eu estou tendo tensão de linha entre as minhas fases, certo? Entre a minha linha, eu meço o quê? Agora cada um deles com o neutro. E aí eu encontro a minha tensão de fase. Beleza? É isso que eu tenho que saber diferenciar. Se eu medir entre 2 fases, eu tenho tensão de linha. Se eu medir fase e neutro, eu tenho tensão de fase. Caso o valor encontrado seja diferente do nominal, não é isso? No nosso caso aqui, linha 380, linha neutro 220. Se eu não encontrei um valor de 220, o condutor neutro está interrompido, porque eu já medi as minhas fases, certo? Então, a falha está dentro da instalação e o reparo pode ser efetuado, tá? Caso contrário, a concessionária vai ter que fazer o reparo, se o erro estiver fora da instalação. Aqui a gente está falando dentro da nossa instalação. Então, oriente o seu cliente a manter a instalação elétrica desligada até o reparo, certo? Evitando danos aos equipamentos, é óbvio, né? Se você está com problema de falta de neutro, ocorre aquela situação que a gente já falou lá atrás, né? Cargas que ficam em série, aí a gente tem problemas de divisão de tensão de acordo com cada resistência de cada carga, certo? O rompimento de condutores fase. Então, olha só, sistemas com mais de uma fase devem estar desequilibrados, devem estar equilibrados. O rompimento no condutor provoca o quê? O funcionamento parcial do sistema. Primeira coisa a fazer, desligar o disjuntor da caixa padrão. É a primeira coisa a fazer. Medir as tensões dos condutores fase nos bornes de entrada do disjuntor. A tensão encontrada tem que ser VL, eu estou medindo fase com fase. A tensão tem que ser VL, tensão de linha. Para nós, 380 volts. Então, constatada a presença de tensão nesses pontos, meça a tensão entre cada um deles e o neutro. Importante, pessoal, preste atenção. O valor tem que ser VF, tensão de fase. Então, isso é muito importante, porque se você só mede fase com fase, às vezes pode te dar um retorno e você dá uma medição errada, se tiver faltando fase. Agora, se você mede cada fase depois com o neutro, aí vai o pulo do gato. Você vai pegar a fase que está em desequilíbrio, correto? Então, não havendo tensão
entre a fase, aquela que você mediu, que não deu valor nominal e neutro, fica caracterizado o quê? O rompimento desse fio fase, não é isso? Então, o procedimento interrupção é o quê? Verificar a fase em vários pontos do circuito, tá? Isso pode ser até por inspeção visual, pessoal, tá? Ou então com a própria canetinha de teste para você ver onde é que a fase está chegando, parando, interrompeu. Constatando interrupção no ramal de entrada, se for no ramal de entrada, concessionária. Se for para dentro do nosso consumidor, a gente resolve, tá? Então, para fornecimento de energia trifásica, oriente o seu cliente, novamente, né, a manter todos os equipamentos desligados, porque falta de fase, se o equipamento for trifásico, você pode danificar o equipamento, certo, pessoal? Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Qualquer dúvida, estou aí à disposição, beleza? E qualquer dúvida, me procura, estou aqui para resolver, para a gente subir junto, beleza, pessoal? Um abraço, obrigado.